Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do Rodrigo Constantino, já deixando os créditos ao canal do Constantino na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueça também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Estão bloqueadas por decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Provocou o STJ, libera as contas dele, demanda isso do Alexandre de Moraes, que ele deposita. Gerou um embaraço, para a justiça. O STJ voltou dizendo não e exigindo então que eu coloque as minhas contas americanas a serviço da justiça brasileira. Aí, meus queridos, nem a pau Nicolau, Eu vou pegar num país sério, onde eu sou cidadão, onde eu tenho o resguardo da lei, e vou pegar a minha conta bancária americana e entregar para a injustiça brasileira, para um processo em que o Pedro Doria, petista, e a Vera Magalhães, petista, vão ter acessos aos meus dados bancários daqui. Para que eu vou fazer isso, Então, é óbvio que eu não fiz. Mas, como concluiu o meu advogado, Rodrigo, hoje você é literalmente um não cidadão brasileiro. Você não tem seu passaporte válido, coisa que nem traficante perde, e você não consegue acessar a justiça brasileira, que é um direito básico e inalienável de todo cidadão brasileiro. Então, parabéns ao sistema. Eu, que nunca peguei acostamento na minha vida, fui transformado em um não cidadão, porque eles não gostam do que eu falo sobre eles. No caso das penas de aluguel da mídia, no caso dos comunistas safados e corrompidos do STF. Mas, vamos lá, Eles debocham de quem fala da ameaça comunista. O amor venceu, o Brasil voltou, a democracia foi salva, fizeram um L, cartinha pela democracia, Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau, que está criticando o Lula, todos eles, E está aí o Brasil de volta. Nova ministra de Lula deixou um rombo de 177 milhões na educação mineira. Essa é a turma do amor venceu. O Sérgio Moro achou adequado ir na festa de um ministro dessa gente. A explicação que o Moro deu, depois da repercussão negativa, foi que, eu não fui na festa do ministro do Lula, não. Eu fui na festa de um ministro do União Brasil. E o ministro do União Brasil vem a ser o ministro do Lula. Então, o homem geleia, com testosterona nível Felipe Neto, achou adequado ir na festa de um ministro do Lula. Achou adequado sair do governo Bolsonaro da forma que saiu no meio de uma pandemia. Achou adequado dar uma primeira entrevista para a Globo. Achou adequado fritar o Bolsonaro e dar o pretexto que o Alexandre de Moraes queria para impedir a indicação na Polícia Federal do Ramagem. Achou adequado acreditar na farsa de que ele podia ser o presidente da República. Moro. Quanta decepção. E a turma que ia salvar o Brasil está vendo de camarote o Brasil ir rumo ao abismo. Por que a melhora dos índices econômicos não é percebida pelos brasileiros? Eu tenho um palpite. Porque o Márcio Pockmann foi colocado no IBGE para isso? Para criar uma dissociação entre realidade e dados oficiais, como aconteceu na Argentina lulista? Olha lá o que eu tinha dito. Brasileiros qualificados escolhem deixar o país. Quem pode está indo embora. Não os condeno. Se pudesse, também iria. Eu fiz isso há uma década. O que já era um pandemônio econômico há tempos virou uma tirania pura e simples. Você não tem mais liberdades básicas, censura, usar VPN é crime. Minha crônica da Gazeta do Povo hoje, Vai uma VPN aí, chefia. Começa assim, metanfetamina, crack. Não. VPN, quando você percebe que o cara tem um ar rebelde e inteligente,
você oferece o crime da onda, né? Economia retrai 0,41% em julho, segundo a prévia do PIB. Tá tudo muito bem, né? Tá tudo muito bom. E, como é um governo que só pensa naquilo, tarado, da mesma forma que o Silvio Almeida é por coxas e partes íntimas de mulheres não muito bonitas, digamos assim, é o Haddad por impostos. Então, apelar ao dinheiro esquecido dos brasileiros expõe buraco econômico de Lula, segundo reportagem da Gazeta do Povo. E veja, meus amigos, veja, esse dinheiro tem dono. Mesmo se for de alguém falecido, significa que é uma herança, que está no inventário de alguém, que está perdido, se for o caso. Vamos tentar achar o dono. Uma certeza eu tenho, o dono não é o governo Lula. Então, é um governo que só pensa naquilo e está destruindo o país. E investindo milhões do fundo eleitoral para tentar colocar um comunista invasor de propriedade na prefeitura de São Paulo. Isso não podemos permitir. Eu torço que ou não haja segundo turno, se for o caso, ou que o Boulos esteja fora do segundo turno. Nunes e Marçal no segundo turno seria o ideal. Ou, claro, eu não escondo, já disse isso antes aqui, a Marina Helena, do Novo, para mim, é a candidata mais preparada. Ela tem alguma esperança, e cita o caso do Zema, que era desconhecido, tinha 6% de votos na véspera e cresceu rápido e chegou a 40 e poucos, porque ela é a mais desconhecida. 50% do eleitorado não conhece a Marina Helena. E ela é a melhor, a mais preparada, a com o melhor plano de governo. E não tem essas coisas de Ricardo Nunes, mas pelo menos o vice é bom, Bolsonaro, e o Marçal, putz, fala o que a gente quer ouvir, mas eu não confio muito, e por aí vai. Então, cada um é livre para fazer o que quiser. Eu, no primeiro turno, se eu fosse eleitor paulistano, eu votaria em quem eu acho o melhor candidato. Esquece o voto útil no primeiro turno e vamos ver o que acontece. Talvez. Agora, de novo, não condeno ninguém que pensa diferente de mim com o foco único de Boulos precisa perder. Se não for esse o foco, aí eu viro e falo assim, se for Marsalete, porque embarcou numa de que o Marçal é maravilhoso, é um deus, é mito, aí não. Ou se virar e falar, não, Nunes, porque o Bolsonaro falou. Também não. O Bolsonaro tem lá as razões políticas dele, do Valdemar, do PL, não é bem assim. Então, pensem por conta própria. Agora, desde que o objetivo seja Boulos, não. Se o seu objetivo é esse, tu tá alinhado comigo, não vamos brigar, não joga pedra, tá tudo certo. Respeito quem vai de Marçal, respeito quem vai de Nunes e respeito quem vai de Marina Helena, que provavelmente seria a minha escolha, tá? Agora, o Segré, meu amigo Gustavo Segré, deu uma enquadrada linda no vagabundo invasor de propriedade. Vejam. Em 2017 teve exatamente a mesma questão. 50 pessoas feridas, 7 pessoas detidas. Um moço, um jovem, inclusive tem uma mão decepada, pedindo fora Temer, depredando o prédio e indo contra os servidores públicos que guardavam a segurança do Congresso e dos ministérios. Naquele momento foi considerado uma reunião política. Mas pedia a mesma coisa, fora Temer, agora seria um fora Lula, e teve depredação também. Qual a diferença entre um e outro? Por que agora é golpe de Estado e naquele momento numa reunião política? Eu fico perplexo com essa pergunta. Francamente, para mim é inacreditável que um jornalista, uma emissora qualificada em rede nacional, faça uma pergunta dessa natureza. Me interessa a sua opinião. Não, claro, vou dar. Mas assim, na pergunta já contém uma mentira absurda de querer equiparar uma manifestação feita na esplanada dos ministérios com o quebra-quebra generalizado que destruiu o plenário do Supremo, que destruiu metade da Câmara dos Deputados, que depredou o Palácio do Planalto. Não é verdade, você está mentindo. Não é verdade, não sei se você estava no Brasil nessa época. Não, eu moro aqui há 42 anos, sim, está claro. Mas não é fato, não procede. Sim, como o candidato me chamou de mentiroso, então eu preciso ter o direito a réplica. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos guiamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que às vezes a gente pode errar. No dia 1º de outubro de 2023, a Gazeta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram a PM, os manifestantes puseram fogo. O outro áudio ao fundo era da reportagem, embaixo mostrando os incêndios, tudo.
né? Quer dizer, safado, mentiroso. São Paulo não pode colocar esse comunista mequetrefe, vagabundo, à frente de uma prefeitura com mais de 100 bi de orçamento. Meus amigos, se você está assustado com o comunismo que avança no Brasil, e vamos chamar as coisas pelos nomes, é comunismo sim! Comunismo! Se você está preocupado, proteja pelo menos seu dinheiro. Remessa de câmbio é com a Fair USA, 30 anos de experiência e impresso. E o Maduro teve que dar um migué, dar um golpe escancarado, mais ainda dessa vez. E o Lula, não foi o Bolsonaro, o Lula admitiu isso como uma vantagem, sim, Guilherme Amado. Ou você não sabe interpretar texto? As urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser. Mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Para a Suprema Corte dele. Ato falho? Sincericídio? Então, sim, Guilherme Amado, o Lula admite que a Venezuela tem um mecanismo, uma camada extra de segurança, que é o ticket, o voto impresso. Por que não fez a contagem? E por que o Brasil não tem? Ah, porque o Barroso foi lá praticar ingerência no Congresso contra a PEC, né? Perdeu o mané, não a mola. Meus amigos, olha só, parceria nova, viu? Vai lá na bossconsta.com, U-Travel é a sua agência de turismo. E aí eles estão incomodados porque a Vera não vai usar a VPN no X. E foi lá pro Threads, pro Blue Sky, para raio que o parta, e lá não tem ninguém. É que nem a audiência da Globo News hoje em dia. Não tem ninguém. A turma continuou no X, eu sei porque eu tô vendo que multiplicou por 20 o meu engajamento. Eu voltei a ter 10 mil curtidas, 20 mil curtidas nos meus posts. Porque os rebeldes estão consumindo VPN ilegal. Vai uma metanfetamina aí, vai um crackzinho. Não? E que tal uma VPN, chefia? Pois é. Mestre Guzo, né? O silêncio dos inocentes. 20 milhões de brasileiros foram proibidos de usar o X. Não eram sequer parte da demanda judicial que envolvia a plataforma. Mas... who cares? Né? Quem liga para uma coisa assim? Agora, um pouquinho antes de começar a live, veio a bomba. Hoje é o dia das bombas, né? Confisco do FGTS do trabalhador, raspa-tacho das contas esquecidas, confisco de propriedade rural que pegou fogo, e o critério é meio subjetivo, se foi criminoso ou não, a Marina Silva e a sua turma comunista vai inventar. E, claro, confisco do dinheiro do Elon Musk no Brasil. É isso mesmo. STF determina transferência de 18,35 milhões de reais bloqueados da X e da Starlink para conta da União. É roubo. Alexandre de Moraes é um batedor de carteiras. Gordas, é verdade. Ele tomou uns quase R$500 mil. Passou a mão. Está lá, há 2 anos quase congelado. Meu dinheiro, fruto do meu suor, do meu trabalho, de noites e noites, trabalhando, escrevendo, falando ao vivo, o mês inteiro entrando ao vivo para ganhar meu dinheiro honesto, suado, dava audiência para a Jovem Pan, ia lá, botava na conta corrente meu dinheiro. Alexandre de Moraes bateu minha carteira. Agora bateu do Elon Musk. É um pouco mais gorda, né? O que o Elon Musk tem a dizer sobre o que vem acontecendo? Then that obviously should not sit well with the Brazilian judiciary. And if we're not and we're mistaken, we'd like to understand how we're mistaken. Mas ninguém vai. É isso aí, pessoal, e vamos aqui
a mais uma notícia envolvendo a política. Fortaleza, André tem 25%, Wagner 23%, Leitão 19%, Sarto 18%, aponta a Datafolha. Candidato do PL saiu da terceira posição e assumiu a liderança na corrida pela capital cearense. A nova pesquisa Datafolha em Fortaleza, divulgada nesta sexta-feira, mostra um cenário de crescimento nas intenções de voto para os principais candidatos de esquerda e de direita. A sondagem reforça o cenário de polarização política nacional que marca o país. André Fernandes, do PL, candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, lidera com 25% das intenções de voto. Em segundo lugar está o capitão Wagner, do União Brasil, com 23%, seguido do Evandro Leitão, do PT, apoiado pelo presidente Lula, com 19%. José Sarto, do PDT, atual prefeito que busca reeleição, aparece com 18%. A pesquisa retrata um avanço significativo tanto de André Fernandes quanto de Evandro Leitão, que cresceram na mesma proporção, enquanto o capitão Wagner e José Sarto registram queda em comparação com o levantamento anterior. Outros candidatos, como Eduardo Girão, do Novo, Técio Nunes, do PSOL, têm intenções de voto mais modestas, como 2% e 1%, respectivamente. O levantamento foi realizado entre 11 e 13 de setembro, com 644 entrevistados, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 7203. O intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!